Bom dia, segundo ano. Estamos começando mais uma aula de arte e, claro, vamos estar dando continuação ao capítulo que iniciamos na nossa última aula, que se chama Arte nas Ruas. Que, claro, a arte nas ruas não pode somente se resumir a grafites, às pinturas que a gente faz nas paredes ou no chão. Tem muitos outros tipos, tá? Que nem por isso são grafite. Mas de cara, na abertura do capítulo, temos um grafite, um desenho, uma pintura de Eduardo Cobra. Falei para vocês um pouquinho sobre esse artista, inclusive muito renomado, muito conhecido no Brasil e também fora. E vimos esse grafite de um rapaz levando uma menina na bicicleta. Foi feito com um objetivo, tá? Não foi feito só por fazer, não. Com o objetivo de fazer uma campanha para o uso de bicicleta, a valorização do uso de bicicletas nas ruas, porque dessa forma a gente passa a preservar melhor o meio ambiente, já que diminuindo a quantidade de carros, motocicletas, caminhões nas pistas, a gente vai estar também diminuindo a poluição, né? Inclusive sonora, porque diminui bastante o barulho. E, claro, também vai estar ajudando muito a nossa saúde. Então, essa pintura, esse grafite foi feito com esse objetivo. Em seguida, a gente conheceu uma exposição que se chama Ervas SP. Ervas, porque se trata de plantas, tá? Plantas também são chamadas de ervas. E SP, porque é uma exposição feita e direcionada para a cidade de São Paulo. Essa exposição foi feita pela artista Laura Lídia, que inclusive ela é da Espanha, mas faz bastante tempo, bastante anos que ela já mora e trabalha aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então ela deu um pulinho lá em São Paulo, que também não fica tão longe, e começou a fazer essa exposição, hoje também bastante conhecida, tá? Percebemos como é que funciona essa exposição de Laura. Ela trabalha com essas plantinhas que nascem do nada, no meio-fio, no cantinho das calçadas, que a gente não precisa exatamente jogar sementes ou plantá-las lá no lugar. Elas simplesmente nascem por muitos motivos. E um deles, até passarinhos que passam, quando estão se alimentando, deixam cair sementes e elas simplesmente brotam, germinam, por conta que levam sol, leva chuva. Então, o ambiente fica propício para alguns certos tipos de plantas. Então, ela faz uma espécie de mapeamento, né? Ela sai nas calçadas, vai procurando essas plantinhas. Quando ela encontra, ela faz um segmento de atividades. Ela faz um quadradinho branco, como é no caso da página 102, tá? Podem ir observando aí para não esquecer. Ela faz um quadradinho branco pintado pertinho da planta. Atrás da planta, onde tiver parede ou chão, mesmo o piso, ela pega uma tinta preta e faz um desenho simples, imitando as folhinhas originais da planta. Em seguida, ela pesquisa o nome original, o nome científico da planta que ela acabou de achar, pesquisa, se ela não souber, ela vai na internet, vai em livros, pesquisa bem direitinho e escreve também de preto, com tinta preta, o nome científico dessa planta e deixa lá. É um tipo de exposição. Dessa forma, chama a atenção do público. O pessoal passa, vê que tem uma pintura no chão, vê que tem um nome ali meio esquisito, já para observar. Como foi o caso de algumas fotos até que eu botei para vocês verem na nossa última aula, né? Tinha até uma menininha observando uma das pinturas que Laura tinha feito para uma planta. Para casa, vocês vão estar recebendo uma atividade, que já não é mais o trocando ideias, é uma atividade para fazer individualmente, claro, vocês não podem estar fazendo atividade em grupo ainda, onde vocês vão observar no muro da casa de vocês ou na calçada, se tem por acaso alguma plantinha que nasceu no cantinho, tá? Ver essa planta, pode ser pelo menos duas, tá, gente? Para não ficar uma coisa tão simples, pode ser duas. Vocês vão olhar a planta, vão desenhar numa folhinha, pode ser no blocão ou numa folha avulsa, uma folha ofício, vão desenhar, vão escolher se vão colocar o nome dela ou não, se vocês souberem, ou pode criar um nome para ela também, tá, gente? Se vocês não souberem o nome da planta, podem inventar.
sigam o roteiro que eu mandei. Lá vai estar explicando bem direitinho. Caso na sua casa, né, no seu muro ou na sua calçada não tenha nenhuma, dá uma olhadinha na rua que você mora, nas outras calçadas. Agora só ter cuidado, né, gente? Sai de máscara, se higieniza, evita estar tendo contato próximo com o pessoal. Procura alguma plantinha na rua, achou, para você não passar muito tempo no meio da rua, tira uma foto e em casa você faz o desenho, tá bom? Enfim, sigam o passo a passo que eu mandei para vocês, que vocês vão se dar bem. A gente vai estar compartilhando essa atividade no nosso encontro do Zoom, tá, pessoal? Então, cuidado, não deixem de fazer, é essencial. Agora, vamos lá. Passem para a página 104, tá? 104. Nessa página, a gente, enfim, começa a dar foco agora ao conteúdo de hoje, tá? Que se chama, tem o tema, o grafite como intervenção artística. Olha só, a gente deu início ao capítulo com um grafite do artista Cobra. Falei para vocês também sobre a diferença de grafite e pichação, só relembrando, pichação utiliza-se mais textos, o grafite utiliza-se mais imagem, desenhos. A pichação normalmente é feita em preto, ou preto e branco, preto e cinza, e utilizam palavras de baixo calão, palavras que incitam violência e não é algo legal, não é arte. O grafite é o contrário, o grafite é algo colorido, ou pode ser também preto e branco, mas com a imagem que tem conteúdo, que foi feito com algum objetivo, é educativo e é arte. Mas só lembrando, qualquer um dos dois não podem ser feitos nas paredes ou no chão de outras pessoas, a não ser que você tenha autorização, tá? Senão a gente pode ser preso. Isso é importante saber. Aqui na página 104 a gente volta a falar sobre o grafite, né? Que é uma arte, inclusive, de rua mesmo, e muito conhecida, inclusive muito vista também no Brasil e fora. Vocês vão ver que fora do Brasil também há um movimento muito grande, encontros importantíssimos de grafiteiros. Bem, desde os tempos mais antigos, gente, desde o homem das cavernas, o ser humano, o homem das cavernas já utilizava o desenho para se comunicar, né? Vocês sabem disso. Tanto que a gente tem as pinturas rupestres, que eram os desenhos que eles faziam nas rochas, nas pedras, e eles faziam através de outras pedras, ou batiam com rochas menores, com pedras menores, ou também, quando matavam os animais para se alimentarem, utilizavam o sangue, sujavam o dedo e faziam os desenhos nas pedras, hein? De toda forma, no final ia dar um desenho, que era a forma de se comunicar, de relatar o seu dia a dia, de falar como era a forma de se alimentarem, de sobreviverem, os rituais que faziam tudo isso. Então, desde os tempos antigos, o ser humano já tem esse costume de fazer desenhos em paredes. Claro, o tempo foi se passando, a tecnologia foi aumentando, o conhecimento também, o ser humano foi ficando também mais inteligente e hoje em dia nós temos a forma de pintar paredes que já não é a arte rupestre, e sim o grafite, onde é muito colorido, tem ideias gigantescas, objetivos inclusive muito essenciais para a nossa convivência, para a sociedade, etc. e tal. Conhecemos já uma obra e também coloquei outros exemplos na nossa aula gravada de Eduardo Cobra, né, que é daqui do Brasil, mas também conhecido fora. E vamos conhecer mais duas obras que já não é de Eduardo, e sim dos gêmeos. Os gêmeos, eles são conhecidos assim, mas os nomes deles é Gustavo e Otávio. Realmente são gêmeos, né? São irmãos. E assim como Eduardo Cobra, eles também são muito conhecidos aqui e também fora do Brasil. Eles são de São Paulo, tá, gente? Meu nome é Gustavo Pandolfo. Meu nome é Otávio. Os gêmeos. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Tudo de banho tomado, penteado que é pra agradar. Seu doutor autoridade e o padre pra abençoar. Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar. Bata logo essa chapa, Instagram pra denunciar. Lilás com a tag na testa e hashtag pra acompanhar.
um bombe e um trawap da ponte de lá pra cá. Lute contra este cinza que a Kombi mandou buscar. Nem ministro a presidenta com a cena vão concordar. Chega da vergonha alheia na peia de se rasgar. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Não me deixe comer cinza que a Kombi mandou buscar. Quando Cosme e Damião foi perguntar, quando um de dois irmãos do todo foi questionar, levou foi costa na lata e a lata vai revidar. Hoje não vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar. Aqui na nossa página 104 tem duas obras deles. Tem o primeiro, que se chama Painel, e foi feito em Miami, tá? Um dos lugares com mais movimento artístico de grafiteiros no mundo inteiro. E nós temos essa outra obra aqui, que foi feita em Nova York, a segunda obra. E foi uma homenagem para o pessoal, para o movimento do hip hop. E para quem não sabe, hip hop também é um tipo de arte de rua, tá, gente? Lá na página 105, nós temos o Quem Faz Arte, que fala um pouquinho sobre quem é Otávio e Gustavo, né, os irmãos. E eu peço que em casa vocês deem uma leiturinha, façam leitura desse quadrinho. É coisa pequena, mas tem conteúdo importante sobre esses dois artistas, tá bom? Por enquanto, por hoje, eu não vou me estender muito, porque vocês têm uma atividade para fazer, que é muito importante, e também, claro, para vocês também não se confundirem tanto. Então, só resumindo, estamos estudando sobre arte nas ruas. Arte nas ruas existem muitas, mas, por enquanto, estamos vendo a questão do desenho, do grafite, da pichação, o que não é legal, sempre lembrando, e também temos exposições, e como a Ervas SP, de Laura Lídia, que faz pinturas de plantas que nascem do nada, nas calçadas, nas vias das ruas de São Paulo, tá bom? E conhecemos também outras obras de grafite, que são dos Gêmeos, que é de Otávio e de Gustavo, que está na página 104, que, claro, também continua falando sobre grafite, pintura nas ruas, arte nas ruas, tá bom? Então, sigam o roteiro, façam a atividade de vocês de casa, que é bem interessante, inclusive muito importante também. E um beijão para vocês. Tchau, tchau.